Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos para o quadro que a Bíblia diz. E dentro deste quadro nós estamos estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E estamos abordando precisamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Você pode participar deste quadro através do telefone 3307-4429 e também pelo WhatsApp 996387610. Você pode ligar e fazer o seu comentário sobre este assunto ou também deixar uma pergunta que estaremos respondendo. Estamos aqui com o nosso pastor Natanael Rinaldi, pastor presidente do nosso ministério. Fazemos uma pergunta para o nosso pastor. Pastor, quais são os resultados do batismo com o Espírito Santo? Podemos ver que um dos resultados traz a compaixão pelas almas. Encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, no batismo do Senhor Jesus Cristo, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então o Senhor Jesus Cristo recebeu essa manifestação do Espírito Santo, e dessa maneira nós também temos essa possibilidade de estarmos recebendo o batismo do Espírito Santo e trazendo essa compaixão. É o que encontramos em Marcos capítulo 6, verso 34. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa palavra compaixão é uma característica de Deus. Vivemos hoje em dias em que as pessoas estão no sentido espiritual, totalmente desorientadas. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o sumo pastor. Pastor, também nós podemos afirmar que o propósito do batismo com o Espírito Santo não é somente nos capacitar para falar línguas, mas nos preparar para o serviço cristão. Tem pessoas que pensam que a finalidade do batismo com o Espírito Santo é apenas falar em línguas. Não. É nos capacitar, nos preparar para o serviço cristão. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe um revestimento de poder para testemunhar de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou isso muito claro, que o propósito principal deste batismo é testemunhar. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E nós percebemos que os discípulos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo,
lá no dia de Pentecostes, encontramos isso registrado em Atos capítulo 2, assim que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, eles saíram para anunciar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo promoveu uma capacidade sobrenatural que eles pregavam com ousadia a palavra. Nós temos um texto aqui em Atos capítulo 4, versículo 13, né? Quando Pedro e João compareceram perante o Sinédrio para justificar a cura do coxo, né? Lá no templo, na entrada do templo, diz assim o texto, né? Então eles, componentes do Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras em dor, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram assim maravilhados, porque foram informados que eram homens sem letras, em dor, mas agora com ousadia eles falavam e pregavam a palavra. Então antes eram pessoas iletradas, tímidas, temerosas, mas agora cheios do Espírito Santo. Foram capacitados de uma tal maneira que pregavam com ousadia a palavra, que até os membros do Sinédrio se maravilharam e ver como que homens iletrados pregavam com ousadia. Então podemos dizer que isto é a capacitação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo capacita-nos a pregar a obra, a pregar a palavra com ousadia, a fazer a obra debaixo da sua orientação. Pastor, teriam alguma colocação a fazer concernente ao que estamos falando? É o caso do texto que é chave, Atos 1:8, quando Jesus promete a descida do Espírito Santo, ele fala: mas recebereis poder, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queremos ressaltar a palavra poder. No grego significa dínamos, daí a palavra dinamite, significa uma explosão. No inglês é blow up. Então, há uma explosão na vida da pessoa. A pessoa realmente experimenta o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele atua de uma maneira, não querendo ser redundante, mas poderosa na vida da pessoa, fazendo com que a pessoa faça um trabalho para Deus com uma qualificação que vem da parte do Espírito Santo, podemos dizer divina. Não é simplesmente a pessoa, é apenas um instrumento na mão de Deus. Outra coisa que podemos também observar, nós que somos estudiosos das religiões, que a única religião que fala do Espírito Santo é a cristã, porque outras religiões falam de espíritos que são espíritos que estão fora da palavra de Deus. E nós adoramos o Espírito Santo. Cremos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, sabemos, temos experiência com o Espírito Santo de Deus. Pastor, a outra colocação, o Espírito Santo nos ajuda a vencer os opositores da obra de Deus. Nós que fazemos a obra, sabemos que o diabo se levanta, contra, levanta opositores, e o Espírito Santo nos capacita, nos dá inteligência, sabedoria, discernimento para nós enfrentarmos os opositores.
E nós encontramos aqui em Atos capítulo 4, quando a igreja recebeu essa oposição de líderes religiosos que queriam combater o crescimento da igreja, e os nossos irmãos da igreja primitiva se reuniam e oravam para buscar o enchimento do Espírito Santo. Porque há um só batismo, mas vários enchimentos. Conforme a obra vai se tornando difícil, vão se levantando opositores, nós vamos então buscando enchimentos do Espírito Santo para enfrentar as circunstâncias adversas. E aqui, em Atos capítulo 4, versículo 29, nós lemos assim, né? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Temos aqui no versículo 29, ele sofrendo ameaças, e ele pede ao Senhor que concede a eles ousadia para pregarem a palavra e também para que Deus operasse através de sinais e maravilhas. Então, é bíblico, né, pastor? Os sinais, das maravilhas, as curas, e tudo isso também é proveniente de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, eles, com este propósito, de enfrentar os opositores, de ver Deus agir da igreja, se reuniram para orar. E quando eles estavam orando, pedindo a Deus para serem cheios do Espírito Santo, para enfrentar os adversários, foram novamente cheios. Então eles saíram anunciando com ousadia a palavra de Deus. E hoje em dia também nós precisamos desse revestimento de poder para nós fazermos a obra do Senhor e termos êxito. Pastor, o senhor percebe hoje em dia, na atualidade, que as igrejas que buscam esse revestimento de poder, igrejas ditas pentecostais, sérias, né? Porque tem um movimento neopentecostal que foge totalmente da palavra do Senhor. Mas tem igrejas pentecostais sérias. E nós percebemos, o senhor percebe um crescimento maior, número de membros, de irmãos ativos da obra do Senhor, igrejas que dão liberdade à atuação do Espírito Santo. Podemos constatar isso? Como o irmão disse nesse texto, o pedido dos apóstolos era para que eles falassem com toda ousadia a palavra, a tua palavra. Então, isso nos mostra algo que nós precisamos fazer. E isso se faz através da oração, da proximidade com Deus, do conhecimento da palavra do Senhor. E com relação a essa aplicação nas igrejas, isso vai ser proporcional ao envolvimento que a igreja, logo o povo de Deus, os membros, vão ter com a oração e com a palavra. Se buscamos mais a consagração através da oração, do jejum, mas buscamos também o conhecimento da palavra, isso vai ser uma espécie de amálgama, vai unir com Deus para que realmente possamos fazer a sua obra, testemunhar, como aconteceu aqui com os apóstolos Pedro e João diante do Sinédrio, que ameaçaram-nos a não falar de Cristo, mas pelo contrário, eles tinham toda a ousadia para testemunhar o poder do Evangelho. Agora, o pastor como líder, nós como líderes, né, que
temos uma responsabilidade diante da igreja. Pergunto, devemos estimular os irmãos, ensinar sobre a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo? Ou essa mensagem tem que ser retirada dos púlpitos? Devemos incentivar e buscar, porque a obra do Senhor, ela só pode ser feita nesse enchimento do Espírito Santo. E como diz aqui, todos, no verso 31, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não foi um grupo, mas o texto que o irmão leu diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O que significa isso? É como um copo d'água. O copo d'água está com ar. À medida que você joga água nele, ele vai se enchendo com a água. Assim também o nosso corpo é como um copo d'água vazio. À medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixemos que a plenitude do Espírito Santo nos encha, nós estaremos na plenitude do Espírito Santo e com certeza as coisas vão fluir com mais naturalidade no sentido espiritual, porque o Espírito Santo é que está na direção de todas as coisas. E podemos também dizer que esta promessa que o Senhor Jesus deixou aqui, registrado em Atos capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, uma promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes. Podemos também dizer que esta promessa não ficou restrita apenas aos dias apostólicos. Esta promessa, ela é atual. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo. E nós encontramos esta afirmativa da atualidade dos dons espirituais, desta promessa aqui, em Atos capítulo 2, do versículo 38 em diante. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, se colocou em pé e ele pregou e quase 13.000 almas se agregaram à igreja. Mensagem poderosa foi tomada pelo Espírito Santo. O que ele diz aqui em Atos capítulo 2, 38? Vamos ler o 37 já. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha aqui a palavra, porque a promessa, Jesus falou em Atos capítulo 1, do versículo 4, que eles esperassem a promessa. Então aquilo que eles receberam em Atos 2 foi o quê? Foi a promessa. Então ele está falando aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, estavam ali, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então esta promessa que diz respeito a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, que é o batismo com o Espírito Santo, que está registrado em Atos capítulo 1, capítulo 4, é para todos. Então, se nós fomos chamados, eu fui chamado por Deus, o pastor foi chamado, continuamos pregando, as pessoas estão se convertendo, estão sendo chamadas, nós não podemos dizer que as pessoas que estão sendo chamadas hoje
não pode receber o batismo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Então, por isso que nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Sabemos que existem exageros, muito modismo que foge do princípio bíblico, mas nós defendemos essa doutrina pentecostal. Fazemos apologia pentecostal dentro da palavra do Senhor. Você tem alguma colocação a fazer a mais? É uma necessidade que a igreja passa, porque a obra precisa ser realizada e a continuidade desta obra é muito importante fazermos não na capacidade humana, mas na capacidade divina que vem através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos orienta, né? Para nós fazermos a obra dentro da palavra. Isto é importante, estarmos sempre dentro da palavra